Olá, vamos combinar uma coisa. A sala de aula de hoje não tem nada a ver com a de antigamente, né? A gente tem telas por todo lado, novas tecnologias surgindo a cada minuto e, claro, novas gerações de alunos. Então, como é que os professores se preparam para tudo isso? É justamente sobre a formação de quem está lá na linha de frente dessa baita transformação que a gente vai conversar hoje. E isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão, né? A questão que está no centro de todo esse debate. Com tanta coisa mudando o tempo todo, o que é que precisa para ser um bom professor hoje em dia? O que realmente faz a diferença? Para ajudar a gente a pensar sobre isso, vamos mergulhar numa coletânea super interessante de artigos de 2020. Pensa nela como um mapa, sabe? Um mapa que mostra exatamente o que os pesquisadores brasileiros estavam discutindo sobre os desafios e as práticas da educação. E o primeiro grande ponto que essa obra traz é algo fundamental. A formação de um professor não é uma foto, é um filme. Não é algo que acontece uma vez e pronto, acabou. É uma jornada contínua, que começa lá na faculdade, claro, mas que na verdade segue por toda a carreira. Certo? Então, se é uma jornada contínua, que tipo de debates estão rolando nessa área? O que está pegando? Bom, a coletânea dá pra gente um panorama bem legal dos principais desafios e, claro, das oportunidades. E entender isso é crucial para a gente começar a imaginar o futuro da educação. Olha só que interessante esse resumo dos temas. A gente vê tecnologia, inclusão, políticas educacionais, novas pedagogias. Mas o mais legal aqui é perceber que nada disso é uma caixinha isolada. Pelo contrário, a tecnologia, por exemplo, mexe com tudo. Ela pode ajudar na inclusão, influencia como as políticas são colocadas em prática e, claro, abre um mundo de possibilidades para novas formas de ensinar. É tudo conectado, um verdadeiro ecossistema. E para a gente entender na prática como essa conexão funciona, vamos dar um zoom em um desses temas. Um que eu acho fascinante e que ilustra perfeitamente essa nova abordagem: o uso do cinema na sala de aula. É incrível pensar como uma ferramenta que a gente usa para se divertir, para se emocionar, pode virar um instrumento pedagógico super poderoso. E a ideia central dos pesquisadores é muito forte. Basicamente a ideia é a seguinte: se o cinema e as mídias em geral têm essa força toda de formar opinião, de disseminar cultura lá fora no nosso dia a dia, por que não usar essa potência toda a nosso favor dentro da escola? Faz todo sentido, né? Só que, claro, usar o cinema na educação não é só botar um filme para rodar e pronto. A proposta é bem mais profunda. É sobre entender a linguagem do cinema. E a palavrinha mágica aqui é cinematografia. Ou seja, é a arte de criar uma história com imagens, pensando em cada detalhe, desde o que vai ser contado no roteiro até como a câmera vai mostrar aquilo. E como é que isso funcionaria na prática, em sala de aula? A ideia é que os alunos coloquem a mão na massa, que eles passem por todo o processo de criação. Começa com o roteiro, para organizar as ideias, depois vem o enquadramento, o que a gente quer que apareça na tela e como. Aí a gente pensa nos planos, que é o que cria a perspectiva da cena. E por fim, os movimentos de câmera, que dão todo o dinamismo, toda a vida para a história. E é aqui que está a grande sacada, a virada de chave de todo o processo. O objetivo não é que todo mundo saia da escola um crítico de cinema profissional. Nada disso. A meta é transformar os alunos em criadores de conteúdo. É tirar eles daquela posição passiva de só receber informação e colocar eles no papel ativo, de quem produz, de quem constrói o próprio conhecimento. Ok, esse exemplo do cinema é sensacional, né? Mas o que ele ensina pra gente sobre o futuro da sala de aula de um modo geral? Vamos pegar essa ideia e dar um passo para trás para olhar a figura completa de novo. A grande lição que fica, não só desse exemplo do cinema, mas de todos os outros estudos da coletânea, é uma só. A verdadeira inovação na educação não vai vir de uma bala de prata, de uma única tecnologia milagrosa. Ela está na habilidade do professor de ser uma espécie de maestro, sabe? Alguém que consegue articular diferentes saberes, diferentes ferramentas, para criar uma sinfonia de aprendizagem. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou, o que fica de principal? Primeiro ponto, a formação de professores é para a vida toda. Sempre tem o que aprender. Segundo, ferramentas criativas como o cinema não são só um extra legal, elas são essenciais para aprofundar o aprendizado. Terceiro, inclusão não é um assunto secundário, é o coração do debate. E talvez o mais importante de tudo, o foco tem que ser mover o aluno da posição de consumidor para a posição de criador. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar. Hoje a gente falou do cinema como uma ferramenta inovadora. Mas e amanhã? Quais serão as novas ferramentas? Que tecnologias e abordagens, coisas que a gente talvez nem consiga imaginar agora, vão definir a educação do futuro? Fica aí a pergunta. A conversa, com certeza, está só começando. Até a próxima!